amigos telespectadores da GBTV Gospel. Neste momento, claramente, quem nos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Em mais uma edição do nosso programa GBTV Evangelho, que é mais um programa oficial do nosso canal, certo? Bem, minha gente, sem mais delongas, eu queria dizer que neste programa a gente vai começar, continuar, né, o estudo do profeta Isaías. A gente começou no programa passado, tá certo, gente? Então, sem mais delongas, né? Então vamos começar esse estudo abençoado. Bênção do céu, vitória de Jeová. Com certeza Deus é quem abençoa a sua vida, certo, minha gente? Bem, sem mais delongas, vamos começar esse estudo abençoado e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. É espantoso o que pode ser realizado se quem o faz não fica preocupado em receber os créditos, diz o Dr. Howard Hedges, que tem sido professor do Seminário Teológico de Dallas por um longo tempo. Essa afirmação poderia servir muito bem como impacto na sepultura do profeta Isaías. Isaías profetizou tanto juízo quanto libertação para Jerusalém e Judá, sem pensar em si mesmo. Por muitos, ele foi o maior profeta da história depois de Moisés. Entretanto, é surpreendente que tão pouco seja conhecido sobre o indivíduo por detrás desse impressionante ministério. A pessoa. Isaías identificou-se apenas como Isaías, filho de Amós, Isaías 1:1. Existem outras 12 referências como esta, inclusive 3 no segundo livro de Reis e no segundo livro de Crônicas. Amós nunca é identificado, descrito ou mencionado separadamente dessa afirmação, embora alguns tenham sugerido que Isaías possa ter sido da linhagem sacerdotal. Nada na Bíblia defende esse ponto de vista. Isaías significa salvação é de Emané, ou Emané é a salvação. Yahweh, eu acho. Seu nome provavelmente teria significado, mas nunca é explicado, não há nenhuma elaboração sobre ele. E outra única afirmação autobiográfica se refere à família de Isaías e é fornecida juntamente com seu ministério ao rei de Acais de Judá, rei Acais de Judá. Quando o rei de Judá foi ameaçado pela aliança Samaria-Síria, Isaías 7, capítulo 7, verso 12. O Senhor restituiu a Isaías, dizendo: agora sai tu com teu filho que se chama, um resto volverá. Isaías 7:3. Deus então deu um sinal ao teimoso Acais. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, antes cujos 2 reis tu tremes de medo. Isaías capítulo 14, verso 14. Isaías 7, verso 14 ao 16. Isaías disse que o segundo filho era o cumprimento, era a curto prazo desta profecia de Acais. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, pressa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, será levado às riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. Isaías capítulo 8, versos 3 e 4. Isaías chamou sua esposa de profetisa, fazendo dela uma das únicas 4 mulheres assim positivamente intituladas em todo o Antigo Testamento. Parece que seu lar foi um lar piedoso. Hein? Parece que seu lar foi um lar piedoso. Seu ministério e seus escritos revelam características adicionais. Seu ministério teve a duração de 60 anos.
Desde o final do reinado de Uzias, passando por Jotão e Acás, mesmo até ao reinado de Ezequias, Isaías parecia tranquilo em se movimentar na presença desses reis. Muitos estudiosos do Antigo Testamento observam seu rico vocabulário. A.C. Leopold escreveu: praticamente ninguém questionaria a afirmação de que Isaías é um príncipe entre os profetas. Sua eloquência é muito evidente. Ele dispõe de um vocabulário mais rico de qualquer outro profeta, ainda mais abrangente do que o livro de Salmos. Certamente ele não era um pastor como o profeta Amós, e provavelmente também não era um sacerdote como o profeta Ezequiel. Isaías foi um profeta de príncipe e um príncipe dos profetas. Seus escritos dão a impressão de que ele se movimentava com graça pela cultura de seus dias. Ele faltava vigorosamente especificamente sobre as questões do seu tempo, e mesmo olhando adiante para o juízo sobre a Babilônia e para o surgimento do Ciro da Pérsia. Mas a santidade pessoal no meio de uma cultura cujo espiritualmente está em declínio geralmente vem acompanhada de solidão pessoal e profissional. O local. Os dias gloriosos dos reis Davi e Salomão já estavam 2000 anos no passado. O reino de Judá, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, havia coexistido razoavelmente bem. Israel resistia consistentemente ao relacionamento genuíno com Javé. Enquanto que Judá vacilava entre os reis bons e os reis maus, os reis bons proporcionavam encorajamento espiritual positivo, embora não chegasse ao nível de seu pai Davi. Isaías foi enviado a uma nação cuja fé havia se tornado impedernida. Amazias, que reinou durante 29 anos, é descrito como um rei bom, que fez o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez. Porém, segundo tudo que fizera Joás, seu pai, tão somente aos altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Segunda Reis, capítulo 14, versos 3 e 4. Uzias, também chamado de Azarias, que reinou durante 52 anos, e Jotão, que reinou durante 16 anos, são descritos com palavras praticamente idênticas. Segunda Reis, capítulo 15, versos 3 e 4, 34 e 35. Então veio Acás, que reinou durante 16 anos. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou seu filho como sacrifício, segundo a abominação dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Segunda Reis, capítulo 16, versos 2 e 3. Em contraste, Ezequias, provavelmente devido em parte do ministério piedoso de Isaías, foi um rei justo. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo no poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhes queimavam incenso e lhes chamava Neostan. Confiou o Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segunda Reis 18, 3 e 5. Então foram tempos de prosperidade para Judá. O Senhor abençoava os reis de Judá quando caminhavam de acordo com ele, mas os punia quando por orgulho se voltavam contra ele. Cada ciclo de punição e bênção parece ter produzido uma espiral cumulativa que levava para baixo a saúde espiritual da nação. Conforto pessoal geralmente produz negligência. O pecado, mesmo depois de ter sido perdoado, deixa consequências duradouras em todos aqueles em que o toca. A pregação.
Depois de receber uma visão pessoal da glória do Senhor, Isaías foi enviado a proclamar o juízo de Deus sobre o seu povo. Tristemente, Deus o avisou que o coração do povo seria insensível. Seus ouvidos seriam endurecidos, seus olhos fechados. Isaías 6:10. Quando o profeta perguntou: até quando? Deus lhe respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem moradores, a terra seja toda desolada. Verso 11. A profecia de Isaías apresenta duas partes distintas, do capítulo 1 até o 39. O enfoque está principalmente no juízo de Deus que paira sobre Judá e Jerusalém, e também sobre as nações vizinhas, notadamente Babilônia, cerca de 200 anos no futuro. Em todas essas mensagens, Isaías relembrava o povo de que o livramento estava disponível na mão soberana do seu Deus. A primeira metade terminava com um relato detalhado da oração de Ezequias, para que Deus santificasse seu nome, que o assírio Senaqueribe estava depreciando, e para que Deus desse livramento aos israelitas, destruindo o exército do assírio. O despeito de ter Deus respondido a esta oração com um livramento miraculoso, Judá continua a se rebelar contra ele, trazendo com isso a sua própria queda. Os capítulos 40 até os 66 enfocam a salvação para seu povo depois que havia sido punido por seu pecado contra ele. Consolai, consolai o povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que sua iniquidade está perdoada, o que já recebeu o em dobro das mãos do Senhor por todos os pecados. Isaías 40, verso 1 e 2. Recusando-se a ser comparado com qualquer outro ser, o Senhor afirma seu controle soberano sobre todas as nações. Ele promete levantar seu servo, que trará libertação ao seu povo, e removerá o castigo de sobre Jerusalém. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflito e embriagada, mas não de vinho, assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleitará a causa do seu povo, em que se toma da tua mão o cálice do atordoamento e o cálice da minha ira, e jamais dele beberás. Isaías 51, verso 21 e 22. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós focareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Isaías 65, versos 17 ao 19. As advertências de Deus ao seu povo são sempre envoltadas das palavras de esperança, e suas promessas de libertação são geralmente controladas por lembretes de punição. Isaías profetizou tanto juízo quanto libertação a Jerusalém, e para Judá sempre sobre o Senhor. O resultado é a preservação da glória de Yahvé e o pecado do seu povo, acompanhado aí o nosso trabalho, meu que não seja inscrito, mas que Deus também abençoe a sua vida, tá certo? Deus abençoe o seu lar e a sua família, amém? Aqui que se despede, eu sou o irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Até o próximo programa. Agora o próximo programa que eu vou fazer, né, é o programa GVTV Notícia, né? Mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.